O apóstolo Pedro, ele está escrevendo esta carta aqui, mais ou menos ali entre 62 e 67 da era cristã, do primeiro século. O apóstolo Pedro, ele está, como o capítulo 5, verso 13, você pode olhar se quiser, ele está num lugar que ele chama Babilônia. A possibilidade do que está sendo dito aqui é de que Pedro esteja escrevendo de Roma. Na segunda metade do primeiro século, era comum que os cristãos afirmassem Babilônia, ou chamassem de Babilônia Roma, devido à sua devassidão, devido à sua maldade, e essa associação comum aos neobabilônicos, que inclusive você deve lembrar, como Nabucodonosor e a invasão que ele empreendeu a Jerusalém. Essa associação de Pedro nos traz uma dimensão de que os tempos não estavam fáceis. A tradição cristã costuma dizer que Pedro morreu em Roma devido à perseguição. Nós também sabemos que Paulo, segundo a tradição cristã, segundo os pais da igreja, também foi martirizado em Roma. A década de 60 não era uma década fácil para os cristãos. Os apóstolos estavam sendo, digamos assim, alvos dessa perseguição. Todavia, nós não estamos em Roma aqui nessa epístola. Ela possivelmente vem de Roma, mas nós não estamos em Roma. Ela está endereçada, e eu peço que você observe o capítulo 1, verso 1, ela está endereçada a um outro grupo de irmãos. Dê uma olhada, por favor, onde diz, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Nós estamos aqui então com irmãos que hoje mais ou menos estariam povoando uma região próxima à Turquia ou aquele eixo inicial da Ásia, perto da Europa. Esses irmãos, eles estavam passando por desafios muito grandes. E vocês que já leram a carta de Pedro, já tiveram essa oportunidade, percebem que Pedro, de um modo muito pastoral, de um modo muito amoroso, ele fornece instrumentos espirituais para lidar com todos esses desafios. O apóstolo Pedro é extremamente carinhoso em sua carta e também extremamente radical contra o pecado. Nós vamos estar, durante essas semanas, observando o modo como esses irmãos, esses antigos irmãos, estavam recebendo essas orientações. Pedro aqui está encorajando essas pessoas diante de desafios que não são fáceis. Uma das coisas que às vezes a gente incorre, um erro clássico que quando a gente está estudando epístolas e problemas do passado das igrejas, é a gente não se associar a esses problemas. Não é basicamente só sentir a dor deles, mas perceber que as realidades que eles enfrentam são realidades que nós enfrentamos também. Por isso, quando a palavra de Deus é exposta, como vai estar sendo exposta aqui e declarada, é importante que nós tenhamos uma atitude mental, uma intencionalidade em refletir sobre como essas coisas às vezes se parecem com os nossos desafios. E eu peço que você, eu encorajo a você, que você faça isso essa noite, que a palavra de Deus não seja meramente uma exposição de palavras, mas ela possa estar trazendo as respostas de orações que vocês fizeram durante a semana, de desafios que tiveram durante o mês. Para isso, eu peço que a gente possa perceber que a carta vai trazer problemas que essa comunidade está enfrentando, e eu vou tratar desses problemas trazendo um panorama de problemas externos que os afetam e problemas internos que os afetam. E logo a gente vai estar de novo diante de um panorama da epístola. Os problemas externos, eles são claros. Se você puder ir até o capítulo 1, verso 16, nós vamos estar vendo que existem problemas que estão afligindo essa igreja. O capítulo 1, verso 16 diz assim, eu vou começar do verso 15, um pouquinho antes aqui, peraí. Perdão. Eu gostaria de primeiro citar um aspecto importante aqui, no capítulo 3, por gentileza, capítulo 3, versos 14 e 15. O capítulo 3, no verso 14 e verso 15, fazem alusão, ou sem dúvida nenhuma, eles inferem em um aspecto profundo e de dor para essa comunidade. Vou começar do verso 14 do capítulo 3. Mas
mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Existe algo importante aqui. Nesse momento, nós estamos percebendo que a perseguição que eles sofrem não é propriamente uma perseguição de sangue, ou está todo mundo morrendo, ou sendo levado para um cárcere, mas é algo um pouco mais relacional, ou como um comentarista disse quando eu estava lendo, algo mais social. Eles estão sofrendo problemas que são comuns, por exemplo, a vizinhos, a parentes, coisas um pouco mais próximas de uma realidade de residência. O capítulo 4, ao qual podemos ver também, 4,14, vai avançar um pouco nessa compreensão. O capítulo 4, verso 14, se aproxime lá, diz assim: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E avança, dizendo o seguinte, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Nós temos aqui então um panorama de insultos, perseguições, ofensas. E Pedro está muito longe, Roma está a milhares de quilômetros de distância, não dá para a coisa ser resolvida em uma visita de Pedro, e ele manda uma carta para dizer que existem problemas sim, eles não podem ser negados, como às vezes muitos de nós gostamos de trabalhar, não deixa para lá, esquece isso, põe na conta de Jesus e segue. Não, Pedro fala o seguinte, olha, realmente, eu reconheço que há insultos, que há provocações, aprovações, vocês estão passando por problemas, e isso é real. Muitos de nós, quando lidam com questões assim, essa pressão exerce em nós algumas perguntas como, o que eu fiz? Sabe, eu estou tratando todo mundo muito bem, eu estou sendo tão gentil, eu melhorei como cristão, eu antes respondia as pessoas, mas agora eu não respondo tanto, eu estou me podando, eu estou tentando me adequar a uma relação com Deus que é mais amorosa às pessoas. E aí as perguntas devem ser aquelas clássicas, Deus, eu estou fazendo melhor do que eu fazia antes, e eu estou sofrendo, eu estou sendo mais atencioso e paciente, e estou ouvindo mais do que antes, eu estou sendo mais provocado do que antes. A epístola traz esse cenário de provocações, de insultos, esse cenário de pressão social sobre os crentes dessa região aqui da antiga Turquia. Isso avança um pouco, porque isso é externo, mas obviamente isso vai gerar pressões internas. Existem problemas que acontecem no coração dessas comunidades aqui, que vão ser relacionados com esses. E para essa pressão interna, eu vou lançar uso de uma palavra que acontece muitas vezes na epístola, que é oiko. A palavra oiko, que é casa, ela não representa necessariamente só uma casa de família. O termo oiko, na epístola e também em todo o Novo Testamento, ele indica algo maior, mais ou menos um oiko não era só alguém e pessoas da família, representava o ofício, a sua casa é casa de carpinteiros, o seu oiko significa que tinha laços envolvendo o ensino da profissão, deuses familiares, deuses do lar. Todo mundo que falava oiko no primeiro século não queria dizer apenas teu pai, tua mãe, teu irmão. Ele queria dizer toda uma relação social familiar. E essa é uma das palavras-chave da epístola de Pedro, oikos. Ela vai acontecer inclusive como partícula de outras palavras em toda a epístola. E eu peço que você guarde ela, porque nós vamos trabalhar ela ao longo do estudo. Essa palavra oikos que nós encontramos aqui, ela vai estar, por exemplo, se você puder observar o capítulo 1, verso 1, nós estamos em um panorama. O capítulo 1, verso 1, eu gostaria que você observasse. E diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Essa palavra forasteiros, parapidemoi, em grego,
ela não diz muita coisa aqui, mas depois quando você vê a segunda menção dela, que é no capítulo 2, verso 11, por favor, ela vai dizer assim, vai ser somada a mais uma palavra: amados, peço a vocês como, você pode dizer essas duas palavras? Peregrinos e forasteiros que são, obrigado, se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, e segue-se uma conduta ética decorrente disso. Preste bem atenção, a palavra que nós lemos é o forasteiros, o parapidemoi, ele é associado à segunda palavra, não é só o forasteiro, é também o peregrino. Essa colocação é paraoikos. Olha que coisa interessante, a palavra forasteiros aqui já não é mais a mesma de lá, o parapidemoi, é paraoikos. Paraoikos é fora de casa, é pro lado de fora. A expressão grega aqui traz um aspecto de vocês estão fora de seus domicílios, vocês estão fora de suas circunstâncias de núcleo social familiar. Nesse sentido, essa palavra ela vai ganhar um aspecto muito interessante que vai se somar às pressões que nós estamos observando no texto. Eles estão sofrendo com questões que envolvem provações, perseguições e todas essas relações difíceis que é se tornar cristão dentro de uma relação de vizinhos, de familiares. Só que eles também são paraoikos. Essa expressão não espiritualiza ela significa não residente. Significa que são pessoas que vieram de um lugar e não têm cidadania. Eles não têm laços de família por perto, eles não são pessoas que têm associações familiares, culturais. Elas vieram de um lugar e estão residindo. Tá, pastor, e daí? Soma agora a primeira parte com a segunda. Você vem de um lugar distante e você se estabelece naquela região e você não é dela. Logo, você já não tem uma grande quantidade de coisas que te associam aos demais ao seu redor. Mas agora você é crente. E aquilo que você ainda podia criar um gancho, que é prostituição cultural, sexualidade cultural, idolatria, festas pagãs, comidaradas pagãs, orgias e aspectos que eram aceitáveis na religião pagã do primeiro século, você também não vai estar mais nela. Você não tem os laços comuns das realidades familiares. E agora, sabe aquilo que ainda podia, você sabe do que eu estou falando, aquilo que ainda botava você com um pezinho com as pessoas, você ainda tinha uma relação com elas? Nem você também não tem, porque agora você é crente. E você deve ter percebido ao ler a epístola de Pedro, e nós vamos perceber se você não leu, que a epístola é repleta de listas éticas. E ela acontece o tempo todo porque Pedro está diante de uma comunidade que não é daquela localidade, que não tem laços com aquela localidade, e que tudo que eles podiam usar para ganchar e tentar ter uma conversa com o vizinho, não tem mais, porque eles também não fazem parte de todas aquelas realidades que os oikos, os grupos domésticos daquela localidade têm. E não é assim o cristianismo. Nós, quando estamos em outros lugares onde as pessoas não nos conhecem, a gente tenta fazer perguntar ou sobre o futebol, o tempo, ou qualquer coisa desse tipo. Mas isso funciona na fila do banco. Vai morar do lado de pessoas, com pessoas, vai se relacionar, ou como a própria epístola, e eu ressalto, você deve ter percebido, porque é uma epístola muito lida, a maior parte das pessoas aqui costuma ler o Novo Testamento, você vai reparar que os problemas da epístola de Pedro são familiares. É o servo, que não é doulos, tá? O servo aqui também é oikos, é doméstico da casa. Então é o servo, é o marido, é a esposa. A problemática da carta de Pedro é de extrema pertinência. Por quê? Porque fala dos nossos problemas reais, das coisas que a gente tem. A gente se converte, o pai não converte, o tio não converte. E agora eu estou sofrendo aquela pressão, porque aquilo que você tinha de unidade com ele, você não tem mais. Você está fora de casa, morando. Você está fora dos locais comuns, convivendo. Você está dentro de uma festa da família, né? E você fica assim meio perdido, mas você vibrava antes, só que agora não vibra mais. E aí todo mundo começa a te provocar. E como é que é a provocação? Você sabe como é que é? Não, agora ele é crente. Vai dar 4h40, vai tomar banho para sair, não é assim? E começa a haver uma série de proposições.
Aqueles que antes te abarcavam de uau, você é tudo de bom para a nossa família, agora vão olhar com estranheza. Os paraoicos de Cristo. A problemática da carta de Pedro enfrenta esse desafio. O desafio de dentro de casa, o desafio do vizinho, o desafio da vida cotidiana, da sociedade ao nosso redor que rejeita o modo como vivemos. Para isso, andando nesses caminhos, a epístola então vai mostrar que aquilo que era comum a estas pessoas passa a não mais ser, e elas precisam lidar com isso. A nossa jornada se inicia aqui. Eu vou, antes de entrar no capítulo 2, finalizar o 1 com essa comunicação, com essa palavra cara que é oikos. Olha o 1:17, você que está ouvindo essa palavra, se associa a ela, o Espírito Santo está trabalhando em você. E se vocês invocam como quem? Pai. Aqui é pater, o pater família, o chefe da oikos. Olha que interessante, o termo utilizado aqui se refere justamente àquele chefe do núcleo familiar, o pater família, né? O father em inglês é derivado dessa palavra grega pater. E onde vai chegar isso? Olha só, e se vocês invocam como Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Sabe que palavra é essa? Paroikia. Ele vai usar a mesma palavra, mais uma vez Pedro vai usar oikos. Ele vai dizer o seguinte: o tempo em que vocês estão fora de casa. Aí ele vai fazer uma associação espiritual. Ele vai chamar esse momento não mais apenas um paraoikos, no sentido de não associação social. Ele vai falar agora do ponto de vista espiritual. Ele está falando de uma peregrinação onde nós somos os fora de casa nesse mundo, onde nós somos aqueles que não têm a pátria aqui. E avança dizendo: vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Verso 18: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, atento a esse trecho, que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Aqui é um confronto muito grande, onde ele vai falar de conceitos de família mesmo. Vai falar: você legou coisas de seus familiares, você recebeu estruturas de cultura, pensamento, de toda uma visão de mundo que era inútil. No grego, o termo em grego é ilusão sem sentido. Pedro é pesado aqui, porque ele está vendo que pode haver no coração dessas pessoas poxa, mas isso aqui foi meu pai que me ensinou, mas isso aqui eu recebi de família. E Pedro está falando: você vai ter que jogar isso fora, isso não tem mais serventia na oikos do seu pai. E para isso ele faz um apelo muito forte, ele vai chamar Deus de pai aqui descaradamente, porque ele vai fazer uma associação, uma contraposição ao pai de família, aos seus pais. Aquilo que você recebeu precisa ser testado diante das Escrituras, e se não passar, tem que ficar para trás. É ilusão, é engano. A afirmação vai se contrapor diretamente com o fato de que, se nós pertencemos ao nosso pai agora, se somos de outra casa, nós devemos sempre lembrar que essa outra casa não foi qualquer coisa achada no meio do caminho, não foi uma associação religiosa. Foi o sangue de Jesus, o termo aqui é comprar mesmo, se você observar ali no verso 18b, resgatados, é o uso comum da palavra redimidos, comprados, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Pedro está chamando atenção a um perigo iminente para nós, que é nós tentarmos ter ainda legados anteriores à vida cristã, e esses legados gritam dentro de nós. Às vezes nos sentimos culpados por não abraçar as coisas que abraçávamos. Nós nos sentimos culpados por não fazer a vontade daqueles que ainda nos convidam para ser como nós éramos. E o que Pedro está dizendo assim? Vou te fazer uma lembrança, o sangue de Jesus.
Você não foi associado a uma religião mística, você não foi chamado por uma coisa qualquer, você foi resgatado pela morte e pelo sangue de Jesus, sem mácula, sem dolo, sem pecado. E aí ele atrai a pessoa para algo muito maior, ele contrapõe a ilusão de ser agradável a outros ao sangue de Jesus. Ele vai chamar o sangue de Jesus aqui para destronar a nossa tentativa comum de voltarmos aos começos da nossa fé, com aquela dúvida, fico ou não fico, puxa vida, mas é meu tio, mas é meu pai, mas é minha mãe, e o que eles vão pensar? Ou mais ainda, existem outras estruturas que não são somente familiares, em termos diretos, mas associações ligadas ao próprio ofício que executávamos, as coisas que poderíamos legar. O ex-vocalista do Raimundos, o Rodolfo, deu uma entrevista aí que muitos viram para o Danilo Gentili, e dentre outras coisas ele falou sobre a intensa necessidade que ele tinha de se desprender de tudo aquilo, e ele entende que foi radical ao extremo do extremo, mas ele queria jogar fora toda aquela construção anterior, porque ele sabia que Deus o estava chamando. Esse tipo de coragem, esse tipo de radicalidade, ela é bem-vinda no reino. É o tipo de radicalidade que de fato nos faz romper com essas realidades anteriores. Eu apelo aqui, mais uma vez, como próprio apóstolo, eu apelo ao sangue de Jesus. Está sendo tentado a viver como ímpios? Eu te apelo ao sangue de Jesus. Está sendo tentado a ter uma vida um pouco mais flexível do ponto de vista espiritual, a ser um pouco mais comum? Eu apelo, você foi comprado pelo sangue de um justo. E nessa noite você não pode esquecer disso. Nessa noite você não pode simplesmente flertar com o passado. O sangue de Jesus te comprou, me comprou, glorifique ao Senhor. E seguindo, nós fomos comprados, esse termo aqui muito importante para o cristianismo, ele é usado para escravos e coisas, ele não é usado simplesmente para questões que envolvem uma compra qualquer, mas são compras resgatadas. Era algo que passou a ser de alguém e aí eu tomo de volta, como um penhor que eu acabei perdendo, mas foi resgatado. Isso é a redenção de Jesus Cristo. Estávamos perdidos nas mãos de Satanás e Ele nos resgatou, nos redimiu. Isso é ser lembrado todo dia, porque todo dia somos tentados a retornar a práticas ou flertar com opções flexíveis às realidades que Cristo nos coloca. Então, pelo sangue de Jesus percebemos que o pecado é sério e custou o sangue dele, e que devemos lembrar desse sangue todas as vezes que sentirmos a pressão do mundo para que sejamos menos crentes do que a Bíblia nos diz para ser. Seguido disso, eu gostaria que você observasse, ainda que de modo periférico, né? A gente não vai de novo tocar nesse assunto, mas o verso 22 até o verso 25 vão estar falando sobre obediência à palavra. Vão estar falando que essa mudança de oikos, essa mudança de casa, mudança de pater família, essa mudança, ela é uma mudança que ela é toda conduzida pelo processo purificatório das Escrituras. E não diz uma escritura lida. O verso 22 não fala de uma escritura que eu leio e decoro apenas, mas diz uma escritura que eu me dobro e obedeço. É incrível como muitas vezes alguns de nós podemos recitar textos da Bíblia, mas quando vamos obedecer a eles nós relutamos. As Escrituras não são apenas um objeto de leitura apreciativa, pelo contrário, elas são autoridade, então a gente se curva às Escrituras. Você e eu podemos essa noite examinar os nossos corações pelo poder do Espírito Santo e observar que há trechos das Escrituras que nós passamos rápido, que nós não queremos tocar neles, a gente não quer ter contato com aquela parte. Aí talvez você possa falar, o inferno também, mas não somente o inferno, coisas que precisam ser deixadas, às vezes a gente passa as páginas, mas porque pesa, e aí você tem que voltar, meditar, se dobrar e o quê? Obedecer. E aí, portanto, olha como é que começa o capítulo 2, muito legal isso, olha como é que o capítulo 2 começa, portanto, ou seja, você entendeu que você é de outra família? Entendi. Você entendeu que você precisa obedecer às Escrituras? Entendi. Portanto, já que você entendeu, agora você vai fazer isso. E ele nos conduz a uma compreensão ética que não é fundamentada em moralismo, mas em coração, né? Do ponto de vista agostiniano, no mais íntimo do nosso coração, mais íntimo de nós, precisa ser movido a fazer essas coisas. Quando nós
fazemos essas coisas que vão ser citadas de modo a impressionar os demais, convencer de nossa salvação, ou mesmo nos convencer de que conseguimos, a gente vai acabar caindo de novo. As Escrituras nos propõem uma obediência de coração, de tudo que nós somos. O capítulo 2, verso 1 começa assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Vamos nos lembrar, eles estavam sendo pressionados. E essas coisas eram práticas comuns entre os pagãos. Essa fala de Pedro, de portanto, é porque o pessoal estava inclinado a voltar a fazer essas coisas. As palavras em grego trazem uma representação mais ampla até. Maldade é descrita como kakia, e em grego quer dizer o seguinte: todo tipo de iniquidade, todo tipo de atitude que quebra a lei de Deus, você deve lançar fora. Então, para isso é preciso um exame das Escrituras. A maldade aqui. O segundo ponto, que é engano, é uma palavra chamada dolo. Essa mesmo que nós adquirimos para o nosso vocabulário em português, dolo. Não faça isso, você está fazendo isso com dolo. O meio jurídico usa essa palavra também. Aqui, dolo representa engano. E é muito interessante, porque a palavra em grego representa espírito traiçoeiro. Espírito não sincero. É uma atitude de levar vantagem. Simples assim, você quer levar vantagem. Você não quer perder. Você conta metade, obedece metade, você tenta ver como é que você não vai perder com aquilo, sabe? É uma obediência parcial, é uma fala parcial, está tudo bem parcial, é uma oferta parcial. O cristianismo abole as omissões, as tentativas parciais de mudança, as tentativas parciais de confissão. O cristianismo demole isso. O nosso Deus, o Deus da verdade, Ele derruba isso em nós. Não vamos mais levar vantagem, vamos perder. Estamos aqui para perder essa noite. Hipocrisia, que é uma palavra muito parecida em grego, ela é muito próxima a essa palavra mesmo, hipocrisia. Ela fala sobre não sinceridade, basicamente máscaras. Pedro está usando uma expressão que você deixa as máscaras caírem, mostra quem você é, fala de fato o que você pensa, o que você sente, deixa cair essa falsidade, né? Pedro está tratando aqui coisas que para nós às vezes a gente fala assim: não, isso está resolvido. Vamos ser bem sinceros, na hora do vamos falar a verdade, às vezes a gente paga de piedoso, quando Pedro está pedindo aqui, e acreditamos, guiado pelo Espírito Santo, a fazer isso. Maledicência, e a palavra original é falar mal ou falar impropriamente da vida alheia. Olha como isso é sério. Alguns de nós, ou todos, já experimentamos a tristeza de pessoas falando mal de nossas vidas ou dando descrições errôneas acerca de nós, e isso nos feriu profundamente. Eu apelo para esse ponto, num primeiro momento, para nos lembrar o que nós também fazemos quando nos apropriamos desse tipo de articulação maligna para falar da vida dos outros. E eu peço que você nesse momento se sensibilize, porque talvez você faça isso já sem perceber, ou não faça isso tão descaradamente, e aí fica uma coisa meio... eu não falei, não é que eu estou falando mal, por dentro você está querendo falar mal, mas é que você dá um negócio para aquilo, você pinta aquela parede com outra cor. Então eu peço que, mais uma vez, apelo para o sangue de Jesus Cristo que nos une, que possamos ter esse exame essa noite. A palavra abandonem é uma palavra usada muito parecida com despojar. Despojar vem daquilo que nós entendemos como despojo, sim, que é aquele tanto de coisas que os reis, os capitães do exército, das guardas antigas tomavam de uma cidade, tomavam despojo. Era ouro, bois, escravos. Aqui, a palavra muito parecida está sendo mais ou menos: despoje-se. Abandone o seu despojo, abandone, largue aquelas coisas que você não gostaria que fossem tomadas de você, mas que você sabe que são coisas extremamente malignas, preciosamente malignas para o seu pecado. Despojar-se, abandonar, largar para lá, é uma atitude extremamente difícil, mas requerida dessa nossa nova casa, desse Pai.
Segue-se daí que quando ele está traçando essa articulação, existem 3 movimentos que ficam muito claros, e a gente vai ver agora. Olha só, o primeiro é abandonem ou despojem-se, você vê aí no verso 1, né? 2:1, abandonem, lancem longe, lancem fora. O segundo é desejem, está no verso 2, ó, como crianças recém-nascidas, fala comigo, desejem. Olha o segundo movimento, primeiro, lança fora. O segundo, desejem. Agora, olha o que vai acontecer. Olha o para quê. Você pode ler comigo na sua versão? Para que por ele lhe seja dado o quê? Não é difícil o pastor, o irmão que aconselha a irmã ouvir assim, eu queria crescer espiritualmente. Despoje-se, deseje a palavra e você vai crescer. Não é algo feito como se de fato pudéssemos operar em nós, mas a Bíblia não nos deixa dúvidas de que o despojar-se faz parte de uma atitude que também nos infere ação. Despoje-se, abandone. Segundo, deseje a palavra. E eu acho que a parte difícil vem depois, no verso 3, que diz assim, olha o que o apóstolo diz: se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Como nós sabemos, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2 que é a bondade de Deus que nos inclina ao arrependimento, elas nos convence do arrependimento. E aqui Pedro está colocando uma dúvida: você não quer abandonar as coisas, você não deseja a palavra, mas você quer o crescimento. Basicamente o que ele está dizendo é: faça um autoexame, faça um exame pelas escrituras. Se você realmente acredita que sem abandono, sem desejar a palavra você vai crescer, não, eu acho que você tem que pensar se de fato você conhece a bondade de Deus, se de fato a bondade de Deus te alcançou, se de fato você tem essa experiência salvífica. Pedro está fazendo como Paulo já fez em suas cartas, e algo que a gente não gosta muito de fazer, que é duvidar de si mesmo. Nós somos confiantes, a gente bate no peito e diz que não, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. A gente costuma dizer que sabe quem é, e Pedro está dizendo assim, bom, se é que você foi salvo. Esse pensamento precisa ser um pensamento que não é um pensamento de jogar para fora tudo que Deus fez na nossa vida, mas por vezes é necessário que a gente pare e desconfie se o que a gente está pregando para a gente é evangelho mesmo, se o que a gente está vivendo é evangelho mesmo, ou se em algum momento da jornada, pelo um caminho de não despojamento e de não desejar a palavra, nós encobrimos isso com o manto da falsa piedade. Segue-se daí o que, irmãos? Após Pedro estar construindo essa realidade de família, realidade de casa, de despojamento, de falar sobre essas coisas, ele mais uma vez traz Jesus. E isso é muito importante para nós, que muitas vezes somos tentados a fazer com nossas próprias forças. Já teve essa triste experiência de tentar? Eu muitas vezes tentei mudar coisas em mim, eu bati o pé, eu vou mudar e vai ser hoje, é a última vez hoje. E o que acontece em seguida é a repetição da última vez. E você fala, peraí, está faltando Jesus na minha vida, o que está acontecendo? Eu fui com a força, eu acreditei. Tá? Nós sabemos que J.R. Packer morreu e um dos legados dele foi digamos assim, uma máxima ministerial que eu vi muita gente postando sobre ele. Eu não sou um leitor dele primaz, mas de que a fraqueza que ele esboçava e expressava, a fraqueza no sentido cristão quer dizer esse abrir mão de pensar que você consegue, essa compreensão humilde da sua condição caída, humilhada, parecia ser um legado que ele deixou para muita gente por perto e também nos seus escritos. Fico pensando que talvez ouvindo essas coisas que nós vamos ouvir hoje, e estamos terminando daqui a alguns minutos, pode dar um senso de, adquirir um pouco mais de conhecimento das Escrituras. Agora eu sei o que é oikos. Só que, na verdade, é para abaixar a cabeça e ver quanta coisa falta ainda. É para se inclinar e dizer, Senhor, tem misericórdia. Usa a gente aqui para falar umas verdades para mim. Mostra nas Escrituras que as coisas não estão tão bem quanto eu imaginava. Nós somos arrogantes e o tempo todo estamos tentando justificar a nós mesmos e dizer que ou o que nós fizemos não foi tão grave assim, ou que nós não estamos em um estado tão terrível assim. O ponto final aqui, indo para o final, é de que Pedro, que nos direciona
o verso 2, há uma expressão como crianças recém-nascidas, ele aponta aqui para mais um dos grupos que ele quer alcançar os oikos, a experiência doméstica, o servo, o marido, a esposa, mas ele está falando também de gente que nasceu de novo, talvez assim, um grupo em especial que estava sendo inclinado por ser novo convertido a voltar a práticas erradas. E aqui nesse ponto ele vai dizer que eles devem desejar o genuíno leite espiritual. A palavra em grego não é leite espiritual, mas é logikon, tem a ver com logos, tem a ver com a palavra. E aqui leite espiritual quer dizer exatamente o leite da palavra, o alimento da palavra para que haja crescimento. O verso 4 vai caminhar assim: chegando-se a ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, olha a palavra oikos de novo, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Aqui, Pedro está finalizando uma parte do seu discurso, falando para essas pessoas de que Deus está construindo uma casa com estas pedras, que são essas pessoas, é uma casa espiritual, pneuma oikos, e essa casa espiritual que Deus está construindo, ela é para oferecer sacrifícios espirituais. Aqui ele está fazendo uma menção a todo esse sofrimento que eles estão passando. E de que eles, assim como estão sofrendo, alguém sofreu. E quem sofreu? Jesus. Ele é a pedra rejeitada, olha o que vocês estão lendo aqui, ele é a pedra rejeitada. Jesus, ele é o eleito, mas ele é tratado como nada. Então todas as representações de sofrimento e todas as dores que nós passamos, que aqueles que se converteram passam pelo nome de Jesus, elas encontram explicação no próprio Jesus Cristo. Ele precisa ser rememoriado por nós como o servo sofredor. E diz assim no verso 6, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Repare que ele está fazendo uma citação aqui, que se não me falha a memória é de Isaías 28, essa citação aqui é uma citação que deve deixar eles num contraponto. Peraí, eu estou sendo envergonhado. Você não está falando alguma coisa aqui que está errada. Eu estou sendo envergonhado, Pedro. Você está dizendo que quem crê nessa pedra não vai ser envergonhado? Eu já estou sendo. Mas ele não está falando de um tipo de vergonha que acaba aqui. Ele está falando de uma que acaba lá. Lá não tem mais essa vergonha. No juízo final, diante do livro da vida, quando o livro da vida for aberto e o seu nome estiver no livro da vida, acabou a vergonha. Revém para o gozo do seu Senhor. Somos tentados a querer inverter esse tipo de tempo. Nem inverter, a gente quer os dois ao mesmo tempo. A gente quer ser honrado aqui e ser honrado lá em cima. Mas a ordem é desonra e vergonha aqui, por fazer o que é justo. E honra eterna e glória eterna lá. E isso precisa ser lembrado. Por isso ele traz Isaías aqui, citando as Escrituras. E o verso 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é o quê? Preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Citação de Salmo 118, verso 22. Ele ressalta de que existe sim, nesse tempo, uma rejeição àqueles que, como Jesus, são considerados vergonha e vexame para esse mundo. E que isso precisa acontecer, porque isso é um testemunho de que você está em Jesus. Se pensarmos que as nossas afrontas recebidas, que as vergonhas que passamos, que as rejeições e tudo mais, são na verdade um testemunho de que Jesus opera em nós, ele está falando com isso que se regozije, sejam bem-aventurados, ele vai dizer em outro texto da carta, vocês estão felizes. O que é mais uma vez uma coisa que a gente fica tentando medir. Não, mas feliz assim, não dá para ser feliz assim. Você não sabe o que eu passo em casa, o clima, fico sozinho, não tenho com quem conversar, eu vou para as festas familiares, ou então eu vou para o enredo da família, eu não sei o que eu faço. Você e eu, muitas vezes, já nos questionamos
se estávamos em Cristo em meio a sofrimentos como esse. Isso é incrível, né? Mas nós invertemos tanto a coisa que a gente não entende mais a desonra como os apóstolos entendiam, né? Eles se viam como espetáculo para o mundo, né? Olha, Deus está nos expondo a toda esta vergonha, né? Vamos carregar o vitupério dele para fora. Mas a geração que nós temos hoje de cristãos, e eu não posso dizer que todas as gerações honraram Jesus, eu vou falar dessa que é a nossa, é uma geração que não assume a vergonha, não assume a rejeição, e por isso vai buscar caminhos num cristianismo facilitado. O que nós temos aqui é que Jesus não teve aceitação, ele não tinha família aceita aqui, como nós sabemos, os seus irmãos não criam nele, ele era um despatriado, ele foi insultado, ele foi rejeitado, e o que se tem é que quando Pedro termina toda essa sessão de olha o que Jesus passou, ele vai falar de Jesus falando para nós. Incrivelmente, o verso 9, eu peço que você olhe, o verso 9 é uma afirmação de identidade do povo de Deus. O povo de Deus, quando está sendo envergonhado, vai observando o verso 9 enquanto eu falo, que você vai entender o que estou falando. Todas essas colocações aqui podem possivelmente ser intercambiáveis ao próprio Jesus Cristo. Ele é o Israel eleito, ele é o sacerdócio, ele é tudo isso. Nós estamos nesse tempo sofrendo pressões que, assim como Satanás tentou Jesus, tentando colocar nele, imprimir nele um padrão de retirada da sua identidade com o Pai, o apóstolo Pedro sabe que as pressões nos fazem pensar em recuar e assumir a identidade de pessoas, grupos, núcleos, de objetos de desejo e prazer no trabalho, de ter uma realidade. Se você abrir o Instagram, se você olhar o Instagram, você vai ver casais bonitos, com dinheiro, em praias, não é isso? Às vezes eu passo naquela sessão de fotos que você vê qualquer foto que as pessoas colocam lá, e você vê famílias reais desse mundo, posando com seus filhos fantásticos, os carros, as belezas do corpo, e aí você se vê sendo tentado a ter um corpo como aquele, ou ter aquele corpo para você, sabe, todas aquelas realidades que são pressão. E aí, o verso 9 diz, você sabe quem são? Vocês são muito maiores, e aí eu digo não em elevação, não em si mesmos, mas olha o que Cristo legou a vocês, olha o que vocês são em Deus, em Cristo, verso 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Existe aqui uma coisa interessantíssima, os rejeitados são eleitos. Olha, como é que você tem aqui um versus, olha aí para o texto, os rejeitados são eleitos, os supersticiosos, chamados até de ateus, por não crerem em imagens no primeiro século, são sacerdotes, os despatriados, forasteiros, peregrinos, paraoicos, são o quê? São nação santa, os sem família são povo de Deus, e é essa identidade que nós devemos abraçar, não aquela que nos coloca numa posição de aceitação em relação ao mundo, mas aquela que as Escrituras afirmam acerca de nós. E, seguindo o texto, indo para o nosso término, vai dizer assim, a propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Eu apelo para o final para as 3 orientações que Pedro nos dá. A primeira foi quando ele estava tratando de nossa família, de nossa paternidade. E ele nos apela para o Pai que nos ama e para o Filho que morreu por nós. Quando as pressões desse mundo estiverem te afligindo, lembra que Jesus morreu com sangue precioso, imaculado por você, e naquela hora você deve rejeitar a tentativa de associação a esse mundo. Na segunda parte, onde nós vimos aqui, eu entendi, eu quero ser de Jesus, então vamos lá. Não, com a sua força não vai dar. Você vai ter de se dobrar às Escrituras.
Para crescer, você vai ter que jogar fora o seu passado, o seu legado ímpio, e você vai ter que agora abraçar o legado ético da obediência ao cristianismo, e isso não te transfere para o grupo dos salvos, isso explicita que você foi salvo. Por isso ele faz aquela interrogação que nós vimos: se é que você já teve experiência com a bondade de Deus. E agora, nesse terceiro ponto, sim, eu entendo, vocês são rejeitados, eu entendo que vocês são despatriados, eu entendo que as pessoas nem acham que vocês têm religião, que vocês são supersticiosos daquele homem criminoso que morreu na cruz, aquilo tudo é muito louco para eles. Só que a verdade é que aquilo tudo é real e que agora vocês são sacerdotes, e que vocês foram comprados e são família de Deus, e que devem expressar isso. É o que diz o verso 9, parte B, que nós devemos proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes, como outros textos aqui em Pedro vai nos mostrar, é quando nos pressionam com toda sorte de provações. A nossa resposta é uma conduta aprovada e uma fala muito mansa explicando a razão da nossa fé. Nós somos atacados e afligidos e explicamos a nossa fé com uma vida de obediência e virtudes em Cristo e com uma fala calma, ponderada e explicativa daquilo que nós cremos. Imagine como essas pessoas sofriam em suas realidades. É inexplicável, você é muito estranho, tudo que você escolhe é completamente alheio a toda a nossa realidade, sabe? A alienação, a distância que o cristianismo dá em termos de prazeres desse mundo é abismal, e as pessoas costumam rejeitar essa distância, zombar dessa distância, envergonhar a outros por essa distância. E o final, ele diz que nós devemos nos lembrar do alcance da misericórdia de Deus. Esse é o mesmo ponto que Paulo bate em Romanos capítulo 12, quando ele começa dizendo que mudanças éticas serão necessárias, e ele fala assim: pelas misericórdias de Deus, ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo. Pelas misericórdias de Deus, ele roga. Lembra que você não estava indo para o inferno. Nesse ponto aqui, a última oikos é lida, e eu peço que você leia comigo, no capítulo 4, verso 17, Theos oikos, capítulo 4, verso 17 e 18. Diz assim sobre o julgamento de Deus, porque você poderia comigo ler o verso 17 e 18 na sua versão, por favor. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, será do ímpio e do pecador. E aí eu termino lendo para vocês: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A maravilhosa palavra de Deus nos aponta de que nossas realidades éticas, nosso comportamento não é qualquer coisa para Deus. Ele expressa a filiação com o Pai. De que nossa atitude em lutar contra as pressões que sofremos, ela nunca é uma atitude de agressividade e violência verbal, física ou rebeldia. É uma atitude mansa de sofrer por Jesus, sofrer como Jesus, como o Cordeiro de Jesus. Aqueles que foram salvos têm alegria em poder representar Jesus, encenar Jesus para outros. Aqueles que não conhecem o Senhor, que não são salvos, até acham isso nobre, mas não vivem. Na hora do despojar-se, não se despojam. Eu apelo, antes da oração, para que você essa noite possa se lembrar do poderoso sangue de Jesus que te resgatou do império das trevas e que te trouxe para essa vida que você tem hoje, que para muitos, ou se não para a maioria, é muito mais difícil do que era sem Ele, mas ela tem um fim glorioso. Que estejamos diante dEle nesse momento. Oremos.